Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto importante na doutrina dos espíritos. A gente já comentou sobre ele nos vídeos anteriores, mas diversas doutrinas espiritualistas também o possuem. Só que aqui tem um caráter especial e único, a reencarnação. Mas antes de entrar no tema, vamos lá para a vinheta. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. Compartilhe, distribua, deixe seu like, seus comentários, todos eles são muito bem-vindos. Proponha temas novos que te afligem ou que você gostaria de saber. Estamos à disposição para estudar, conhecer e nos desenvolver juntos. A doutrina da reencarnação não é recente e sequer foi trazida pelo Espiritismo. Antes, pertence a diversas religiões e sistemas filosóficos desde a mais remota antiguidade. Passou nas diversas escolas religiosas, como todo aprendizado humano, por fases diversas, até formar-se como admitida hoje pelo Espiritismo e ainda mais pela doutrina dos Espíritos. Temos, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 171, formulada por Allan Kardec aos espíritos superiores, a seguinte afirmativa: não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundo do próprio meio em que foram colocados e alheio à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que dispensa a todos. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para os espíritos muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus, para com os homens que se acham em condições morais inferiores. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos lá indica e os espíritos a ensinam. Ainda temos em a Gênese: pela reencarnação, os homens são solidários no passado e no futuro, e como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual quanto no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal, consequências inevitáveis. Algumas pessoas atestam que a reencarnação é um dogma, um ato de fé. Aquele que se aceita sem questionar ou analisar. Mas lembre-se dos nossos últimos encontros. A doutrina dos espíritos é uma fé raciocinada. Existem vários meios de verificação e comprovação da sua existência, da reencarnação, dentro e fora da doutrina. Uma delas são as ideias inatas. Ideias inatas são aquelas que percebemos muitas das vezes nas crianças, mas que se tornam patentes após a idade adulta, quando o espírito assume toda a sua personalidade pessoal, mostrando-se como de fato é. Lá, na infância, chama mais atenção, pelo fato mesmo que ela apresenta habilidades que não teve contato, ou mesmo que aprendeu. Essas ideias, ditas por inatas, e que surgem nessas crianças, às vezes até em tenra idade, carregam em si a certeza de que ele possui uma vida anterior ao corpo, trazendo para cá aquelas experiências e conhecimentos que já possuía. Temos uma outra possibilidade de contato com comprovações da reencarnação através da transcomunicação instrumental. A transcomunicação instrumental, ou TCI, que é a forma de os espíritos se comunicarem por meio de aparelhos ou equipamentos eletrônicos, representa igualmente mais uma evidência da reencarnação, porque eles próprios, através desses equipamentos eletrônicos, vêm sem o concurso de um médium, de um intermediário, nos trazer as informações de que a reencarnação existe, que viveram experiências anteriores e que têm noção e conhecem isso. E eles o fazem. Temos ainda
as experiências de quase morte, que na grande maioria das vezes, na pior hipótese, atesta a existência de um espírito, de uma vida além da vida material e que vive independente dela. Essa chamada experiência de quase morte é aquele estado de morte clínica experimentado durante alguns momentos, após os quais a pessoa retoma a vida do corpo físico. Os relatos do que passou, feito aos médicos e enfermeiros por indivíduos de várias culturas e credos, coincidem com o que a doutrina dos espíritos e demais religiões reencarnacionistas nos trazem. Essas pessoas relatam a ocorrência de acontecimentos semelhantes, vividos em breves instantes entre uma parada cardíaca mais prolongada e a ressuscitação corporal subsequente. Entre essas ocorrências, afirmam encontrar, após a travessia de um túnel ou de uma outra passagem qualquer, seres de luz que os acolhem carinhosamente, sendo frequentemente a recepção feita por parentes e amigos falecidos. E alguns raros narram as lembranças de vida passada. Temos ainda o Dr. Ian Stevenson, parapsicólogo e catedrático da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, já desencarnado. Devotou a vida ao estudo da reencarnação e, usando métodos científicos legalizados, atestou e confirmou mais de 3.000 casos de reencarnação, inclusive publicados em livro, que se chama 3.000 casos de reencarnação comprovadas. A reencarnação, como qualquer decisão importante em nossas vidas, não dispensa planejamento, mesmo em se tratando das mais simples das reencarnações. O espírito mais adiantado em moralidade e em conhecimento escolhe o gênero de provas a que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E ainda, o livre-arbítrio é relativo, portanto, também aqui nada ocorre sem a permissão de Deus. Portanto, foi Deus quem estabeleceu todas as leis do universo. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade nos diz: dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos, se lhe acham assim, o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Os espíritos, no início do progresso evolutivo, ou portadores de marcantes perturbações espirituais, ou ainda que demonstraram persistente estado de rebeldia perante as leis de Deus, estão temporariamente impedidos de opinar ou planejar suas próprias reencarnações. Nessa situação, a experiência reencarnatória é ajudada por um espírito esclarecido, apresentando características de compulsoriedade. Como o espírito não tem condições de programar sua reencarnação, Deus lhe supre a inexperiência, no caso de espíritos simples e ignorantes, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criança. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder a escolhas, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender aos conselhos dos bons espíritos. Muitos perguntam, mas se tenho várias vidas, por que eu não me lembro? Deve ser mentira tudo isso. No entanto, imagine se na sua família hoje, entre os que você ama, ou mesmo aqueles que você apenas se esforça por bem-querer, você se lembrasse de que foi um carrasco, ou alguém que lhe fez mal. Como desenvolver o perdão, o amor? Como aprimorar as virtudes das relações sadias? E mais, ainda assim, a gente vê casos em que o filho e a mãe, ou o pai, se odeiam. Você acha que esse ódio é gratuito? Ou acredita que Deus quis que o filho tivesse esse sentimento apenas para experimentar os pais? Não, são inimigos de longa data, de outras vidas, que foram reaproximados para lentamente se resolver.
seja nessa, noutra vida ou em outras, a depender deles mesmos. Quando o espírito reencarna, une-se ao corpo físico desde o ato da concepção até o fim da vida, molécula a molécula. Portanto, é uma imensa bobagem dizer que podemos trocar de espírito se achamos nossa vida ruim. E tem quem fala essas estupidez na internet. Cuidado! A reencarnação é uma das muitas leis divinas que iremos encontrar nesse nosso caminho juntos. E como lei divina, não importa se você acredita ou não, se você gosta ou não, se quer ficar sempre no mesmo status social ou não, ela lhe encaminhará para a situação da vida física que melhor possa alavancar o seu progresso. E que nem sempre será aquilo que você deseja, mas aquilo que você precisa. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal.